Bom dia, professores, professoras, sejam todos bem-vindos, coordenadores, PCNPs, a mais esta formação nesta terça-feira, 5 de outubro. Hoje teremos aqui um tema muito especial e muito relevante para toda a rede. E comigo estará participando a diretora do Centro de Avaliação, a professora Ana Cecília Alcântara, e também professor e técnico do Centro de Avaliação, Hilton Campos. Eu sou o professor Ademir Júnior, formador e técnico curricular e gestor de práticas educativas aqui da EFAP. Então eu quero desejar a vocês todos que estão nos assistindo uma excelente formação neste dia. E já aproveito para passar também a palavra para a Ana Cecília, diretora aí do Centro de Avaliação. Bom dia, professora Ana Cecília. Bom dia a todas e todos, obrigada pela palavra, professor. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês hoje, pessoal, para falar de uma pauta tão expoente e tão importante para a nossa rede, que é em relação à participação nessa avaliação de larga escala, que vai trazer importantes resultados e diagnósticos e subsídios para as nossas intervenções pedagógicas. Vou passar a palavra aqui para o professor Hilton, para a gente começar a nossa pauta. Olá, pessoal. Só queria desejar um ótimo dia para nós, né? É curto, mas que seja bastante proveitoso. Vamos começar, Ana? Vamos sim. Pode rodar na tela aí, Ademir, para a gente, os slides. Maravilha, pessoal. Bom, nós vamos primeiro começar a falar um pouquinho em relação ao contexto da nossa rede, né? De como essa avaliação é aplicada dentro desse contexto. Falar um pouquinho sobre o que é o SAEB, né? Porque a gente precisa considerar que nós temos aqui diferentes níveis de apropriação em relação a essa avaliação de larga escala, o que é o IDEB, que é o índice gerado por essa avaliação, tá? Da importância de se participar do SAEB e no fim a gente vai abrir para dúvidas e conclusão, tá bom? Então vai rodar no VT para vocês uma parte da nossa live que a gente fez na sexta-feira para os gestores, tá bom? E aí vão falar um pouquinho para vocês em relação a essas pautas e depois do vídeo a gente já abre para algumas dúvidas e para conclusão também, tá bom? Pode soltar o vídeo já, pessoal. Vocês sabem, né, nós temos uma rede muito grande, né, e a responsabilidade sobre a nossa rede também é muito grande frente a essa avaliação, é um enorme desafio que vamos viver. Afinal, hoje nós temos uma rede de 3,5 milhões de estudantes, né, com 91 diretorias de ensino, com mais de 5 mil escolas. É um universo muito grande, mas mesmo sendo muito grande, cada estudante importa para a gente enquanto rede estadual, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho o que é o SAEB, né? Que é esse sistema de avaliação de educação básica, né? Que ele acontece de forma bienal. A gente sabe que muitos de vocês já sabem disso, né? Mas nós estamos fazendo uma apresentação para que seja replicável, para que vocês apresentem para os professores, para os estudantes, para que todos se apropriem em relação a essa avaliação, tá bom? E nós temos uma meta, né, pessoal? A gente sabe que o último SAEB foi realizado em 2019 e agora em 2021 nós vamos ter novamente essa avaliação e foi estipulado uma meta, né, para o Ministério da Educação para que alcancemos em todas as etapas de ensino uma meta de 6 pontos, tá? Vale ressaltar que nós já conseguimos alcançar, né, em algumas das etapas, mas em outras a gente precisa contar com esse avanço aí em relação a esses resultados, tá bom? Então, o que é o SAEB, né? Esse sistema de avaliação que diagnostica a qualidade da educação oferecida, tá bom? Então, o resultado dessa avaliação, ele é muito importante para nós, porque ele vai fornecer subsídios para que nós possamos monitorar, né, e aprimorar as nossas políticas educacionais enquanto rede.
tá bom? Então, vem aí a relevância e a nossa responsabilidade em relação a essa avaliação, tá bom? E a partir dos resultados dessa avaliação, a gente gera o que a gente conhece como IDEB, né, que é o nosso Índice de Desempenho de Educação, tá bom? Que vem de uma escala aí de 0 a 10 e ele é calculado, né, pelo produto do resultado dessa avaliação com a nossa taxa de aprovação, que está dentro do nosso fluxo escolar, tá? Então, é importante a gente destacar que mesmo tendo essa meta, né, para 2021, 2022, que é quando publicado o resultado, cada unidade de ensino, cada rede, né, cada município tem as suas próprias metas, né? E é importante que a gente esteja apropriado sobre elas também para entender quando, como chegar até ela, tá bom? Então, só para deixar de uma forma bem didática, porque é importante que a gente nivele os nossos conhecimentos em relação a essa avaliação, né? Que é em relação a uma forma bem simbólica de como ele é calculado, né? Que é o produto da minha proficiência, da minha avaliação, né? Do componente de língua portuguesa e de matemática. E aí eu gero uma nota padronizada, tá bom? E a partir dessa nota padronizada, eu junto, né, eu faço meu produto junto com a minha taxa de aprovação. Nós, enquanto rede, estamos cientes em relação a esses indicadores de fluxo. A gente sabe o tamanho do nosso desafio, né, porque nós tivemos que lidar, estamos que lidando, né, com riscos de abandono escolar, né, com reprovação, com desistências, e a gente sabe o esforço de cada um de vocês em relação ao que a gente chama de busca ativa. A gente sabe o papel de vocês em relação à busca ativa de cada jovem que acompanha nossas unidades de ensino. E por isso é importante a gente estar apropriado em relação a esses indicadores de fluxo também, tá bom? Então, aqui também de uma forma bem didática, explicando para vocês, né, de como é esse produto, a gente pôs um exemplozinho de uma escola A e uma escola B, né, com a nota padronizada aí dos meus resultados do meu SAEB e a minha taxa de aprovação, que gera o meu IDEB, tá? É muito importante que vocês expliquem isso para todos da nossa comunidade escolar também, tá bom? Para que todo mundo esteja apropriado sobre o que esse indicador nos representa, tá bom? E aí falar um pouquinho do histórico de vocês, né? De nós enquanto rede, nos anos iniciais, né? Nós alcançamos, quando a gente olha toda a rede de São Paulo, né? O primeiro lugar com uma nota de 6,7, tá? Uma nota muito representativa para nós. Os anos finais também nós alcançamos um bom lugar, né, um primeiro lugar em relação à federação, tá? E o ensino médio é que nós estamos em quarto lugar com uma nota de 4,6, considerando toda a rede, tá bom? Então esse é um pouquinho do histórico e falar um pouquinho aqui para vocês, né, que dessa série histórica olhando um pouquinho para trás em relação a esse indicador. Vocês podem ver o quanto a gente conseguiu avançar enquanto rede em todas as etapas de ensino. Mas como eu mencionei anteriormente, ainda temos o que melhorar, né? E a gente sabe o desafio que vai vir para nós esse ano, tá bom? E a gente sabe de todo o esforço que vocês estão mensurando em relação à aprendizagem dos nossos estudantes. Tá bom? Então, a gente percebe aí por esse gráfico que o ensino médio ainda é um dos nossos grandes desafios, né? Hoje, a nossa equipe do ensino médio está no evento, mas também estão sendo todos mobilizados em relação ao SAEB e ao indicador IDEB, tá bom? Aqui, pessoal, a gente trouxe um pouquinho esse mapa de desempenho, tá? Que é feito pelo Kidu, um grande parceiro aí, do ano de 2019 em relação ao IDEB, tá bom? Então, a gente percebe aí as escalas de cores e a gente consegue ver como estamos em rede em relação aos anos iniciais, tá bom? Então, vocês percebem que em relação aos anos iniciais, a maioria dos municípios, né, ficaram ali concentrados na cor amarela, que é um indicador muito importante para a gente, tá? Que é uma forma visual da gente verificar como estamos, tá bom? Então, aqui, já nos anos finais, a gente tem uma diferenciação gradual, né, em relação a esses resultados, a esse desempenho.
e nos anos finais mais ainda, tá? Que a gente percebe que as notas, né, foram um pouco mais baixas em relação à proficiência e fluxo, e esse também é um dos nossos grandes desafios por aí, tá bom? E nós, né, temos alguns objetivos estratégicos, né, no nosso plano. Um deles, né, dentro desses 4, de educar os estudantes para o século XXI, né, que é uma das premissas basilares nossas enquanto rede, enquanto profissionais da educação, de profissionalizar a gestão das pessoas, né, aumentar a eficiência operacional também. E um deles é liderar o IDEB de 2021 nas etapas de ensino. Como eu disse para vocês, a gente já alcançou aí anos iniciais, os anos finais também, e agora o ensino médio fica um dos grandes desafios, principalmente considerando o contexto pandêmico que a gente tem vivenciado atualmente, essas consequências aí que surgem em relação a termos de aprendizagem e a todos os aspectos socioemocionais também que esse período nos trouxe, tá bom? Então, em relação à parte mais estruturante, né, dessa avaliação, nós temos uma portaria, tá, que é importante que todos nós estejamos apropriados, que é a portaria de número 250, foi publicado no dia 5 de julho de 2021, tá? E a previsão está para dia 8 de novembro até dia 10 de dezembro, tá, pessoal? Sobre logística, em relação a termos mais específicos de aplicação, vocês vão receber todos os comunicados, tá? A Fundação Sesgran Rio também vai entrar em contato em relação aos agendamentos, a todo aspecto logístico de forma bem mais específica, porque a gente sabe, né, que em relação ao contexto pandêmico, a logística de aplicação é diferente, né? A gente vai ter que ter divisão de turmas e isso interfere em todo o formato de aplicação, mas vocês podem ficar tranquilos que vocês vão receber essas informações em breve, tá bom? Nós acabamos agora, né, ontem mais especificamente, a indicação dos coordenadores de polo, tá? E essa foi uma etapa muito importante para a rede, que nós temos as pessoas que vão ser responsáveis, junto com a nossa equipe, né, junto com a Sesgran Rio, em relação a essa logística de aplicação, e aí vão receber todas as informações necessárias para o bom andamento e a logística dessa avaliação, tá bom? E aqui, só para destrinchar um pouquinho em relação a essa portaria, né, como de praxe, nós temos aplicação censitária, né, para o nosso 5º, 9º ano e nossa 3ª série do ensino médio, que vai ser avaliado, né, língua portuguesa e matemática, tá bom? Então, assim como todos os anos, essa vai ser uma aplicação censitária. Em relação à matriz de referência, ela ainda continua a mesma, aquela matriz de 2001, tá bom? Que tem todos os descritores, né, de língua portuguesa e matemática, então ela se mantém para esse SAEB ainda. E nós temos também uma aplicação amostral, tá bom? Que ela é para o 2º ano e o 9º ano do fundamental, ela vai avaliar a língua portuguesa e matemática, então tem uma lista de escolas, tá certo? Que vão ser contactadas em breve em relação a essa amostra. E também tem uma amostra específica de ciências da natureza e ciências humanas, tá bom? Porque a tendência é que o SAEB vai incorporando cada vez mais uma análise interdisciplinar, né, de áreas de conhecimento, assim como a BNCC, tá bom? Então, nós temos aí a inclusão dessa amostra em ciências da natureza e ciências humanas, e todas as escolas, as etapas dessa amostra também vão ser contactadas em breve, tá bom? Em relação, além da avaliação, nós temos os questionários também, né? Porque além da avaliação, nós temos esses questionários de contexto, que é preenchido por secretários municipais de educação, pelos diretores das escolas, né? Pelos professores também, de todas as unidades de ensino, e também para os estudantes, né, que preenchem esse questionário junto com a avaliação, tá bom? E aqui, pessoal, a gente tem um pouquinho em relação a um quadro sintético, tá? Esse quadro sintético, ele é uma forma da gente, né, fixar as principais informações em relação a essa avaliação e em relação a todas as informações que são necessárias a essa aplicação, né? Quais são as etapas avaliadas, quais os componentes a serem avaliados, qual a matriz de referência, né?
utilizada como base para esses descritores, né, em relação a essas habilidades, aos questionários, quem preenche esse questionário, quem não preenche, e ao tipo de aplicação, tá? Pode parecer uma portaria, né, uma descrição nova para alguns de vocês, mas ela está muito bem explicada. E assim que sair a cartilha do SAEB, que nós todos estamos na expectativa aí, vai vir as informações muito bem detalhadas para todos da rede também, tá bom? E aqui a gente entra numa parte muito importante, que é o motivo central da gente estar vindo conversar com vocês, né, que é em relação a essa mobilização do SAEB, né? A EFAP tem um site muito bacana em relação a essa mobilização, e nós estamos em atualização desse site para trazer novas informações, trazer elementos dessa portaria, para que fique de forma simplificada, né, e didática para todo mundo que precisa ter acesso a essas informações, tá bom? Para toda a comunidade escolar. Então, em breve, a EFAP vai estar atualizando esse site com alguns vídeos para vocês utilizarem também, e a gente poder se articular juntos aí em relação a essa mobilização. E um pouquinho, né, o que já foi feito pelos grêmios, tá? Dentro desse site, nós temos uma série de vídeos que foram produzidos pelos nossos gremistas, né, em relação à mobilização. Então, tem jornal que eles fizeram, né, grupos de trabalho, mobilização com a comunidade, com as famílias, de explicar o que é o SAEB, a importância desse dia para a comunidade escolar também. Então, a gente tem uma série de práticas muito positivas, não só pelos gremistas, mas pelas lideranças de turma também, né? Por todos os nossos estudantes que têm uma voz muito representativa. Estamos aqui com os representantes da equipe também, que vão falar um pouquinho para vocês, tá bom? Então, nós temos uma série de práticas muito positivas, e caso na sua escola, né, na diretoria de ensino, tenha práticas, a gente quer receber essas práticas também, para a gente replicar, porque o que é bom a gente tem que replicar enquanto rede mesmo, e a gente fica nessa expectativa aí de vocês também. E o porquê da importância dessa participação, né, gente? Como eu disse anteriormente, a gente começou a nossa fala, né, que essa avaliação ela nos apoia em relação ao diagnóstico de rede, tá? Para a gente ter a certeza, né, em relação aos caminhos e às intervenções que a gente tem que traçar. Assim como o SARESP tem uma pauta e uma relevância muito estratégica para nós, né, Selma, Luiz, enquanto rede, são avaliações aí de larga escala que vão nos dar muito norte e subsídios em relação a práticas pedagógicas e intervenções para as próximas etapas, para os anos que vão vir em relação aos desafios de aprendizagem que a gente vai enfrentar e está enfrentando já a partir de então, tá bom? Então, nós sabemos, né, a importância dessas consequências e como a gente tem que lidar com elas, e que esse impacto ainda é maior, né, nos estudantes de maior vulnerabilidade. E quando a gente fala vulnerabilidade, a gente tem que tratar todas as interfaces dessa vulnerabilidade, né, em relação à classe social, os nossos estudantes com menos condições socioeconômicas, que tiveram dificuldades de acompanhar, né, as aulas online, né, dificuldade de restrição tecnológica também, que a gente tem que ter um olhar atento para esses estudantes, que muitas vezes estão vindo com déficit de aprendizagem alto, né? Em relação a aspectos de gênero também, porque muitas meninas nossas, né, a gente sabe o desafio que foi para as nossas meninas adolescentes, crianças, então a gente tem que ter um olhar específico também, aspecto racial também, então todas as interfaces têm que ser trabalhadas, né, em relação a essas identidades, essas categorias, trabalhadas juntos com os aspectos de aprendizagem, tá bom? Não podem ser trabalhadas de forma isolada. E nós precisamos mobilizar os estudantes para isso, tá bom? Mobilizar a nossa comunidade escolar. E nós, enquanto rede, enquanto secretaria, vamos dar o apoio, o suporte para que vocês tenham segurança em relação à aplicação dessa avaliação e que estejam todos, né, conscientes em relação à importância do que ela vai ser para nós enquanto rede, tá bom?
E aí um ponto importante, né, que eu começo a encerrar minha fala e trago aí para outros aspectos, é que na portaria do SAEB, né, nós temos um critério para que o resultado só vai ser publicado, ele só é publicado, né, se a escola atinge um mínimo de 80% dos estudantes matriculados realizando avaliação. Tá? Então, a gente bate bastante na tecla dessa mobilização para que a gente consiga alcançar esses 80%. Tá? Até então, nós temos esse critério, né? Talvez possa ser flexibilizado, mas enquanto a gente não tem essa flexibilização, a gente precisa ir trabalhando com esse número como referência. Tá bom? Mas caso haja alguma modificação, alguma mudança, nós vamos informar toda a rede, a Sesgran Rio, o EUNEP vai fazer toda a comunicação para que a gente possa aí se reorganizar, mas é importante que a gente fixe esse número, porque ele é o parâmetro que a gente tem atualmente, né? E agora, né, a gente faz esse chamado aí do vamos juntos e juntas, né? Que é muito importante que a gente tenha um trabalho em rede, um trabalho coletivo, né? Então, é importante que nós, né, enquanto profissionais da educação, conhecemos, né, o histórico de IDEB da minha escola, né, em relação à proficiência, em relação a fluxo. É importante que estejamos apropriados em relação a esses indicadores, que a gente conheça as metas da nossa escola, né, do nosso município, do nosso estado também, para a gente ter uma percepção, né, um caminho de onde devemos, onde queremos chegar também. Em relação à apropriação da comunidade escolar também, porque a gente sabe que a corresponsabilidade anda junto. A gente precisa ter corresponsabilidade das nossas famílias para estar junto nessa mobilização, né? E em relação à participação dos nossos estudantes ainda, nós enquanto gestores escolares, né, enquanto diretores de ensino também, como a gente pode, né, construir planos assertivos, estratégias assertivas para a gente chegar nessa mobilização aí e alcançar um mínimo de 80% de participação dos nossos estudantes, tá bom? Então, eu quero agradecer a fala, a oportunidade de fala. Agora a gente vai abrir espaço aqui um pouquinho para as perguntas. O Luiz vai falar um pouquinho também em relação ao papel desses grêmios, né, o papel das lideranças estudantis. E muito obrigada pelo privilégio da fala. Tá bom? Para mim é realmente um privilégio, porque toda fala hoje a gente tem que usar dela como um ato de representatividade também. Tá bom? Muito obrigada. É isso aí. Muito obrigada, Cecília, parabéns, muito boa sua explanação, gostamos demais. E muito importante, você trouxe pontos importantíssimos que as escolas precisam se mobilizar, ajudar, contar com os parceiros que nós temos na escola, os grêmios estudantis, os conselhos de escolas, para fortalecer essa mobilização do SAEB. Esses indicadores dessa avaliação são muito importantes para direcionar toda uma política nacional, estadual, os recursos financeiros que acabam originando essa expectativa. Então, eu passo a palavra agora para o Luiz Torzeto, que vai também dizer um pouquinho sobre como mobilizar um pouco esses grêmios estudantis que hoje estão tão ativos, né, Luiz? Nossa, os grêmios estão a todo vapor nas escolas e a gente está aí agora torcendo para mais uma ajuda deles, uma colaboração nessa frente de trabalho agora, nessa demanda. E depois eu passo as perguntas, tá, Cecília? Já temos aqui algumas perguntas para a gente bater um papo aí com a rede. Obrigado, Selma. Alegria falar de grêmio, né? Acho que é gostoso, porque a Cecília já trouxe na fala dela um pouco da mobilização dos grêmios. Isso aconteceu em 2019, já houve uma grande mobilização voltada para o IDEB, né, para a participação do SAEB. Acho que é bom a gente recuperar algumas coisas, até para a gente ter a grandeza do Grêmio hoje no estado de São Paulo, né? Mesmo diante de todas as dificuldades, né, de organização em função do isolamento, do distanciamento em função da pandemia, e o trabalho que foi realizado lá pelo CGPED, também com o professor Leandro Negrete, né, junto às diretorias, a gente tem que agradecer muito pelo trabalho das diretorias. Hoje nós temos em torno mais de 4.900 grêmios no estado de São Paulo.
quase 68 mil alunos, equipes gremistas, né, atuando. E atuando de uma forma muito significativa. Né. Chega para nós, a partir de diretorias de ensino, ações assim muito interessantes. Eles começaram o ano já trabalhando com a busca ativa, colaboraram muito com a busca ativa. Ações de cunho social que extrapolam, inclusive, o muro da escola, vão até a comunidade, atuam dentro da comunidade. Recentemente tivemos o Setembro Amarelo, ou seja, o Grêmio tem esse espaço de reflexão, de proposição para a escola, e a proposta dele é justamente essa, a melhoria, a possibilitar, ajudar na melhoria da escola. Né? Eles estão ali para isso, eles são os grandes parceiros. Né? Então, enfim, agora, mais uma, agora voltada para a aprendizagem que interessa diretamente a eles, né? E eles têm como colaborar muito. Tudo que a gente tem recebido pelas diretorias realmente tem sido muito significativo, sabe, professora Selma, Ana Cecília, a forma com que eles se envolvem para a melhoria do espaço escolar deles. Então, agora, mais do que nunca, eu acho que há condições realmente deles poderem ajudar, como fizeram em 2019. Eles têm uma facilidade de interlocução com os colegas, né? Eles têm essa proximidade, é muito fácil com eles, né? Tanto que a gente percebe isso nos vídeos que eles produzem, nas rodas de conversa, é algo interessante a ser desenvolvido lá nas escolas, enfim. Acho que o Grêmio ele é um grande parceiro da escola, né? A gente sempre está trabalhando no sentido de que eles tenham um espaço realmente para estar discutindo as melhorias e não só discutindo, contribuindo para essas melhorias. Então, eu acredito que nesse momento, mais uma vez, eles vão estar do lado dos gestores e vocês também têm que realmente chamar esses alunos para conversar, porque interessa diretamente a eles. Nós estamos falando de melhoria de qualidade de ensino, né? Eu acho que interessa diretamente o aluno, ele quer, e a partir do SAEB é possível enxergar a escola, e a partir daí, olha, o que nós vamos planejar, o que nós vamos discutir a partir de agora, para que todos tenham um ganho em relação à sua melhoria. Então, o Grêmio, com certeza, ele pode contribuir demais nesse momento com o SAEB. Muito bem, Luiz. Também acho e concordo, sim, eu acho que tem uma grande parceria aí. Bom, pessoal, então no vídeo a gente falou um pouquinho em relação aos critérios desse sistema de avaliação, né? O professor Hilton vai trazer uma fala importante aqui para a gente em relação a algumas estruturas que estão dentro desse sistema e depois eu vou abrir um pouco para algumas perguntas que surgiram no chat, tá bom? Professor Hilton. Obrigado, Cecília. Bom, eu vou começar lembrando que nós estamos numa TVC de Humanas, são nossos queridos professores que mais fazem, né? Posso dizer assim, espero que os outros não me matem, nossos alunos refletir. Eles levam muitos alunos nossos provocam, né? Com inferências, que é algo bastante cobrado em avaliações internas e externas, né? Então, é muito importante lembrar isso, o quanto é o papel desses professores de humanas, né? Nas questões sociais, políticas, econômicas, que mobilizam, né? História, geografia, sociologia e filosofia nas nossas escolas. E por isso que a gente acabou contando aí com um trecho sobre o Grêmio, porque nós, se falamos de mobilização, nada melhor do que lembrar que estamos formando nossos alunos para que eles se mobilizem também mais tarde, não é? De repente, para impedir algum projeto de lei que venha a aparecer, para isso é necessário que eles se mobilizem já a partir de hoje, né? E aí a gente conta com a escola para estar organizando essas mobilizações, nesse caso, para que haja participação dos alunos dos 80%, que por enquanto é isso, não é? Não mudou. É necessário ter 80% de frequência daquele segmento para que a gente consiga ter o boletim de resultados do SAEB. Gostaria de lembrar também, a questão da evasão foi falada aí, né? Nós estamos vivendo um contexto bem diferente de outros anos. Essa avaliação ela tem uma importância um pouco maior, digamos assim, do que em outras edições, justamente porque, a partir dela, desses resultados, né, que nós vamos ter, vão surgir muitas pesquisas variadas aí, né? Foco em alunos que tiveram acesso ao ensino remoto, aqueles que tiveram dificuldade com o ensino remoto, o trabalho dos professores, que foi fundamental durante a pandemia, né? A gente sabe o quanto se dedicaram e o quanto se adaptaram às mudanças que nós enfrentamos. E tudo isso vai ser fruto de pesquisa. Quando a gente fala em pesquisa, a gente fala em ciência, né? E nada como lembrar que essas provas utilizam a TRI, a teoria de resposta ao item. Então,
é fundamental que eles participem para mostrar o que eles sabem até o momento, para que a gente possa pensar em políticas públicas, principalmente no nosso estado, não é? A prova é nível federal, todos os estados vão fazer. E acredito que a gente vai aguardar agora algumas dúvidas, né? Acredito que era isso que eu tinha para lembrar vocês aí. Né? Deixar o meu forte abraço a todos os professores aí de humanos, que sou muito fã de vocês. Bom, pessoal, foram surgindo algumas dúvidas aqui no chat, e aí fiquem à vontade para ir colocando, tá bom? Que a gente quer deixar o mais esclarecido possível a partir das informações que a gente já detém, tá bom? Então, eu reforço que, por enquanto, o nosso marco de respaldo é a portaria número de 250, tá bom? A cartilha e as demais informações, né, vão ser enviadas em breve aí pela Fundação Sesgran Rio, para esclarecer, né? Nós fechamos agora a etapa de indicação de coordenador de polo, tá bom? Então, essa etapa foi concluída e, a partir de então, a gente começa também as indicações para os aplicadores, né? E aí, todas as escolas vão receber as informações sobre isso. Veio algumas perguntinhas no chat em relação ao formato da aplicação, tá? A aplicação, pessoal, ela será presencial até então, tá bom? Então, na portaria, nas informações que a gente recebeu até hoje, nós temos aplicação presencial. E como a gente ainda vive, né, um contexto de consequências em relação à pandemia, a gente vai ter uma logística específica em relação a isso, tá? Então, as salas serão subdivididas, então a gente vai ter que ter mais aplicadores para essa avaliação, mas tudo isso vocês vão receber essas informações de forma mais detalhada, tá certo? Teve um professor que falou aqui no chat que não entendeu muito bem como vai ser o SAEB esse ano, tá, professor? Então, a mudança que a gente vai ter em relação a essa logística de aplicação, por causa da subdivisão de turmas. Mas a matriz de referência, ela continua a mesma, né, Hilton? Que é aquela matriz de 2001 que contempla língua portuguesa e matemática, que tem uma série de descritores, né, que são trabalhados desde da primeira configuração aí do SAEB, tá bom? Mas aí é importante a gente reforçar, né, que pelo andamento das ações, esse será o último SAEB com essa matriz, porque a tendência é que cada vez mais as avaliações elas sejam contempladas, envolvam com a BNCC, tá? Então, essa é uma tendência muito grande e provavelmente esse será o último SAEB, né, o último IDEB que será gerado por essa matriz. Mas que é muito importante a gente ter essa correlação. Vocês já tiveram algumas formações em relação a como correlacionar a matriz do SAEB com o currículo paulista também, com a BNCC. Então, é muito importante que a gente esteja apropriado em relação a isso, tá certo? No próprio site do INEP tem as matrizes, né? As provas amostrais, elas vão utilizar uma matriz nova de 2018, que estava passando por um processo ainda de elaboração, mas nós temos lá os descritores, né, o que é avaliado, esse recorte do currículo, porque vocês sabem, essas avaliações, elas só conseguem considerar uma parte daquilo que a escola faz. Ela não é o todo, ela é uma parte, um recorte daquilo que pode ser avaliado em testes padronizados. Então, se você acessar o site do INEP, você vai encontrar lá as matrizes. Essa parte amostral, nós não recebemos a lista de escolas ainda. Bastante coisa está em andamento. Então, conforme forem chegando novas informações, nós também vamos alimentando a rede com elas. Certo? Eu estou aguardando mais dúvidas. Por enquanto, não há dúvidas. A prova será presencial, como foi dito, e impressa. Não teremos provas online. Exatamente. Pessoal, podem ir mandando as dúvidas aí caso tenham, viu? Em relação aos aplicadores também, a gente viu aqui que, falei um pouquinho anteriormente, né, que vai ser comunicado em relação aos detalhes sobre ela, tá bom? Sobre os critérios dessa aplicação,
a remuneração também, e todos os detalhes serão enviados aí pela Fundação Sesgran Rio, que é a nossa parceira que faz essa interlocução aí com as escolas e com os coordenadores de polo, tá bom? Professora Solange perguntou, né, dos estudantes que estão remotos, né, professora? Ainda não foi divulgado para a gente essa possibilidade, porque até então a prova só poderá acontecer em formato presencial mesmo, tá, professora? Com essa subdivisão aí das turmas para a gente tentar garantir os protocolos de segurança, tá bom? E aí podem ir mandando as dúvidas aqui. Professor Adair perguntou sobre será possível alcançar os 80%, né, professora? A gente sabe do desafio que vai ser para a rede, né? A gente sabe disso, a gente acompanha os índices de frequência das unidades de ensino, né? Pelas dirigências também. A gente reconhece todo o esforço que vocês têm feito em relação a essa busca ativa. Não só vocês, mas como os diretores, todos os professores, a comunidade escolar, os grêmios estudantis, os clubes de protagonismo, no caso da ASPEI. Então, a gente sabe de todo esse esforço para a gente tentar minimizar aí o abandono escolar, tá? Então, é o que a gente disse. Por enquanto, o nosso critério de frequência é 80%. Pode ou não ser flexibilizado, mas enquanto a gente não tem uma mudança, a gente tem que utilizar ele como referência, tá bom? Caso vocês tenham interesse em ter mais dados, no site do QEDU, você pode verificar que no país inteiro nós sempre tivemos problemas quanto a essa questão dos 80%. Né? Muitas escolas ficam sem boletim por não atingir essa quantidade de participantes na prova. E num contexto pandêmico é muito mais difícil. A gente não está dizendo, busca ativa, 100% vai dar certo. Não, a gente quer o 100%, mas a gente entende das dificuldades que algumas escolas, algumas turmas vão enfrentar. Né? São contextos diferentes. Então, a gente vai trabalhar dentro da nossa realidade. Eu não tenho todo mundo. Então não vou mobilizar? A gente precisa mobilizar o máximo que a gente puder. Após a avaliação, a gente faz um balanço de como foi e é para isso que servem nossas ações. A gente pensa o que deu errado, o que deu certo, que pode ser melhorado ou potencializado, não é? Exatamente. Professor Vânia perguntou se já temos a data. Professora, a gente falou aqui no vídeo, né, que a previsão é 8 de novembro a 10 de dezembro, tá bom? Então, neste período, a escola será contactada para aplicação da avaliação, podendo acontecer nesse período, do dia 8 de novembro até o dia 10 de dezembro, tá bom? E surgiu na última live, né, a preocupação de vários professores de acontecer alguma sobreposição em relação ao SARESP, tá? Mas isso já está sendo articulado aqui pela Secretaria junto à Fundação Parceira, né, as fundações parceiras, para que não haja essa sobreposição dentro da escola, tá bom? Então, professora Mônica também perguntou, então vai variar de escola para escola, mas podendo acontecer nesse período aí do dia 8 de novembro a 10 de dezembro. E aí perguntaram também se professores podem ser aplicadores, sim, tá? Serão enviados aí, esse é o próximo passo, porque a gente acabou de fechar a relação dos coordenadores de polo, e agora a gente faz a abertura para os cadastros de aplicadores, tá? E aí as escolas vão receber pela fundação todos os critérios em relação à remuneração também desses professores aplicadores, das pessoas que irão aplicar a avaliação. Sim. E, professor Sérgio, a gente lê o que está dentro do tema. Por isso que eu não leio todas as mensagens que são postadas, não é? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se nós temos mais alguma dúvida referente ao SAEB. Uhum. Alunos especiais. Nossos queridos alunos com deficiência ou necessidades especiais, como já foi, acho que foi dito no vídeo um trechinho também, mas foi rápido. Uhum. Se ele for da sala regular, ele participa da avaliação normalmente, né? Esse ano, as escolas que têm apenas alunos, né, matriculados para atendimento especializado,
essas escolas não farão SAEB. Só faz SAEB a rede regular, né? Pública, algumas privadas, né? Vai ser amostral também. Isso. E aí, pessoal, em relação às especificidades, né, da educação especial, também haverá orientações específicas, tá bom? Para os nossos professores de apoio em relação à diversidade dessa avaliação, que a gente sabe que tem algumas adaptações a serem realizadas, tá? Isso tudo será orientado também pela própria Fundação Sesgran Rio, tá bom? E aí, a prova será impressa, professora, mas como eu disse, né, haverá a subdivisão das turmas para tentar garantir esses protocolos de segurança, tá bom? Considerando que a gente está em um cenário híbrido de revezamento, né? Então, vocês também estão aplicando avaliações em salas de aula, né, avaliações internas, então, mas haverá essa subdivisão para tentar fazer essa garantia aí desses protocolos de segurança, tá bom? A professora Marina pergunta se haverá treinamento para aplicador. Se for como em outras edições, sim, né? Sempre há um treinamento, uma coisa rápida, até porque para quem já aplicou sabe, não tem muito segredo para o seu aplicador. Só um passo a passo que organiza o material e a aplicação. Exato. Isso, com certeza teremos. Em outubro já está prevista a formação para os coordenadores de polo, né? Agora no mês de outubro a formação será online para os coordenadores de polo, tá bom? E aí ela vai se destrinchando para os professores aplicadores, tá bom? Professora Ângela, um apanhado do que é o SAEB, professora, não sei se você estava desde o início, mas a gente falou um pouquinho sobre o sistema de avaliação, como ele é gerado os dados, os indicadores, tá bom? Muito parecido com a nossa, né, de Saresp. Você vai pegar o desempenho dos alunos e vai multiplicar pelo fluxo escolar. Aí você vai ter o seu IDEB, o resultado da escola. Exatamente. Tá bom? Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Nós não sabemos quanto será pago ao aplicador ainda, não é? Mas já sabemos que poderá ser professor. Agora, vai poder não ser professor? Estamos aguardando as orientações da Sesgran Rio, né? Em breve deve sair tudo, quem pode, quem não pode, e a gente vai divulgando. Exato. E perguntaram em relação às séries novamente, né, pessoal? Os slides vão ser disponibilizados para vocês com esse quadro sintético que a gente apresentou aqui, tá bom? Mas como de praxe, professora, a aplicação censitária, né, para o 5º, 9º e para a 3ª série, tá bom? Em língua portuguesa e matemática, tá bom? Então essa é a aplicação censitária. E aí nós temos uma aplicação amostral em ciências da natureza, humanas também, tá bom? Que aí vai ser algumas escolas selecionadas que serão contactadas agora, acredito que em breve, em relação a essa amostra específica, tá bom? E Lembrando que no 9º ano, nós teremos a amostra de humanas, né? Ciências da natureza e humanas. Então, que bom, nós teremos aí a participação também das áreas de humanas e natureza. Exatamente. Bom, pessoal, o nosso tempo acabou por aqui, mas a gente quer se colocar à disposição para tirar qualquer dúvida do nosso tema em relação ao SAEB, tá bom? Especificamente sobre o SAEB, então nós vamos ter vários outros momentos, vocês vão receber as informações de forma mais clara, mas o que a gente tentou passar para vocês aqui em relação à estrutura dessa avaliação e o papel de vocês enquanto mobilizadores para os nossos estudantes, tá bom? Eu agradeço muito a oportunidade e novamente me coloco todo o nosso centro de avaliação à disposição para quaisquer dúvidas que venham a surgir por agora. Professor Hilton? Eu só deixo um abraço a todos, né? E a gente vai se encontrando em outros momentos. Então, tenham um ótimo dia. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, então, Ana Cecília, que é diretora do Centro de Avaliação. Obrigado, professor Hilton, que é professor técnico do Centro de Avaliação. E nós vamos agora se despedindo dessa primeira parte e nós voltaremos daqui 5 minutos com a segunda parte da TPC de Ciências Humanas. Então, eu agradeço aqueles que já puderam e estão participando, e você que está chegando e aqueles que vão continuar
Daqui 5 minutos nós retornaremos com a segunda parte da ATPC de Ciências Humanas. Até breve, então.